Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de estudos no EAD. E é por isso que no vídeo de hoje eu me baseei em um livro que eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem ler, enfim, ver um pouco sobre. Então, com base nesse livro, a gente vai falar sobre como os professores são treinados a planejar as aulas deles e por que não a gente pegar isso, nós estudantes, e usarmos pra gente planejar os nossos dias de estudo. Eu vou começar o vídeo falando pra vocês algumas palavrinhas-chave que estão dentro desse planejamento do professor e depois falar pra vocês como a gente pode usar isso pra planejar o nosso dia a dia. A primeira palavra que você precisa entender é o que é o currículo. O currículo basicamente é o que entregam na mão do seu professor e falam pra ele: é isso que você precisa dar de base para os seus alunos. O currículo são as experiências e as matérias que o professor precisa te passar, porque ele sabe que dentro daquele ano você precisa sair sabendo tais coisas, tendo tais habilidades. E dentro desse conhecimento, ele tem esse currículo para saber como ele vai planejar as aulas. Então, por exemplo, você quando for estudar, você sabe que você precisa sair desse dia de estudo sabendo tudo sobre oferta e demanda. Sempre exemplos de economia. Você precisa saber tudo de oferta e demanda, esse é o seu currículo para aquele dia. Quando você for se planejar, você vai entender o que você precisa, ou seja, onde você precisa chegar, e a partir daí você vai planejar ali o seu dia, a sua semana de estudo. Basicamente, os estudos começam no ponto A e eles têm que chegar no ponto B, e o ponto B é o currículo, e como você vai chegar do A até o B é o planejamento que o seu professor vai fazer para você. Então, nesse caminho aí que eu falei pra vocês, existe a grande ideia. A grande ideia vai ser algum tipo de conceito, algum tipo de tema que o seu professor precisa te passar com a maior clareza pra gente chegar na outra parte, que é a compreensão. Como o currículo é algo muito amplo, a grande ideia vai ser um norte melhor pro seu professor. Então a gente precisa ter certo discernimento e saber exatamente quais partes das matérias a gente vai dar mais enfoque, quais a gente vai dar menos. Então é meio que uma jogada aí, justamente porque, como eu disse, currículo é muito amplo. Então a grande ideia é você ter noção de onde você vai estudar mais, onde você vai estudar menos, o que vai te ajudar na sua compreensão, na sua aprendizagem. Então essa vai ser a nossa grande ideia, e aí a gente chega na parte muito importante, que é na parte da compreensão. Compreensão não é algo que você dá ao seu aluno, mas é algo que você recebe do seu aluno. Compreensão é algo que eu sempre falo pra vocês, que é sobre muito autoconhecimento. A forma com a qual eu explico pra vocês, por exemplo, pode não ser a mais clara, e aí se outra pessoa falar do mesmo assunto, pode ser que você entenda melhor, e é assim que funciona. Então é isso, às vezes você sabe explicar mais um assunto do que o outro, nem sempre o seu professor vai ser a melhor pessoa para te explicar aquela coisa. Acontece, não quer dizer que ele é um profissional ruim, só significa que nós, indivíduos, não conseguimos 100% receber compreensão. Se fala muito sobre compreensão ativa de significado, então eu vou deixar para vocês o card de um VEDA que eu fiz, não sei se vocês lembram, o VEDA de memorização, em que eu falo de memorização ativa, de estudo ativo. Isso aí significa que o aluno ele precisa também se envolver na aula para compreender. Falando de novo, gente, porque isso é importante. Compreensão não é só você sentar na aula e ouvir o seu professor. Compreensão é o seu professor e você, os dois estarem dispostos a estarem ativos dentro desse novo conhecimento. Então é por isso que eu acho importante a gente falar disso, porque é o que o seu professor está tentando fazer com você e ao mesmo tempo é o que você precisa fazer com você quando você estudar sozinho. Vamos supor que a melhor forma de estudar é o seu professor te dando aula e você sabendo quais são as jogadas, entre aspas, que ele quer fazer com você no meio da aula. Então, quando o seu professor para de explicar, vira para qualquer pessoa e fala: você, me fala o que você acabou de entender sobre o que eu falei. Ele tá querendo te puxar para uma compreensão ativa. Então, é você entender por que ele tá fazendo isso. Eu, muitas vezes, na escola, achava um chatice total o professor querer conversar com a gente. Mas, hoje em dia, estudando isso, eu entendo o quanto eles estavam tentando ajudar a gente, não prejudicar. Então, ao mesmo tempo que o seu professor faz isso com você, na hora que você for estudar sozinho, seja o seu professor e use dessas mesmas técnicas. Na hora que você estiver lendo um texto sozinho, pare e se pergunta: beleza, então o que eu acabei de entender desse capítulo? O que eu acabei de entender desse parágrafo? É muito importante a gente ter essa técnica ativa aí de estudo para que as coisas não passem em branco. Outro tema importante é a transferência. A transferência meio que puxa essa compreensão ativa que eu estava falando para vocês, que é como o seu professor consegue transferir um conhecimento de um livro para um conhecimento ativo na sua memória, na sua aprendizagem.
Então é uma coisa que você também tem que pensar. Qual é a melhor forma de você transferir os conteúdos para você? E tá aí a importância das técnicas de estudo. Você consegue transferir melhor um conteúdo com a técnica da marcação, com a resolução de exercícios que eu vivo falando para vocês quão importante é. Então, muitas vezes você tá lá numa matéria de química orgânica e aí você tá com um monte de livro, o professor tá fazendo exercício e você até acha que tá entendendo, mas você tá compreendendo e não necessariamente transferindo esse conhecimento para você. Só que também eu acho que a transferência vem muito do individual, da gente se dispor a fazer exercícios, da gente se dispor a estudar sozinho, ver qual é a melhor técnica de estudo para você e colocar ela em prática. Então a importância da transferência é essa, não é só compreender, mas sim compreender e transferir esse conhecimento para a sua realidade, porque essa vai ser a melhor forma de você realmente aprender um conceito. O nosso penúltimo termo é sobre avaliação de aprendizagem e, claro, vocês já sabem, aí vem as provas. Eu não sou a pessoa mais a favor de provas, mas a gente pode falar disso outro dia. Mas a avaliação de aprendizagem é algo que você também pode fazer com você. Eu já falei pra vocês, eu acho que mais da parte de redação, sobre vocês, por exemplo, contarem quanto tempo vocês estão demorando para fazer essa redação em, sei lá, um mês, um ano. Muito provavelmente você vai perceber que quanto mais você treina, mais você vai melhorando. Então tenta buscar dentro do seu estudo como você pode avaliar o seu progresso, porque isso é muito importante. Então, se você gosta de fazer 5 exercícios por dia, vê quanto mais você faz, se você consegue ir acertando cada vez mais. Ou se você quer fazer 1 hora de exercício por dia, talvez hoje você consiga fazer 3 exercícios em 1 hora e daqui, sei lá, 6 meses você consiga fazer mais exercícios. O nosso último termo, então, vai começar a nossa discussão sobre como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia quando nós somos os nossos professores. É sobre o planejamento reverso. Então, como, se você me pergunta, Ana, como que eu faço para planejar os meus estudos? E eu vou te responder, comece pelo planejamento reverso. O que é isso? Lembra que eu falei que estudar é ir do ponto A ao ponto B? Então, quando você for fazer o seu planejamento, você vai começar do ponto B. Você não vai começar pensando qual técnica usar, qual método usar, onde você vai estudar, como você vai estudar, que matéria você vai estudar. Você vai começar onde você quer chegar. Bonito isso, porque até na vida eu acho muito legal a gente começar a pensar quando tudo tá dando errado, pensa onde você quer chegar e aí é muito mais fácil saber qual caminho tomar. O planejamento reverso, ele vai, por exemplo, te falar que se você quer aprender econometria, nova matéria aí da minha vida, então eu quero aprender econometria e eu quero entender regressão linear, por exemplo. Então, o planejamento reverso vai te falar o seguinte: comece entendendo exatamente quais os pontos da regressão linear e dessa econometria que você quer entender. Então, beleza, eu quero entender, faz uma lista. Quero entender isso, isso, isso e isso. Essas coisas que você anotou são o seu ponto B. Dado isso, é muito mais fácil você traçar o caminho e só depois de traçar o caminho que você vai determinar qual o seu ponto A. Então, o caminho vai ser, por exemplo, isso é mais exatas do que humanas. Então, eu sei que eu entendo mais exatas fazendo resolução de exercícios. Mas eu sei também que não vai ser muito útil para mim usar mapa mental para entender matemática. Então, eu já excluo muitas coisas do meu caminho e, claro, o ponto A vai ficar muito mais claro. Muitas vezes o ponto A é você aí sentado pensando, e agora o que eu faço da minha vida? Sabe? Quem nunca pensou isso? Quem nunca no meio de uma aula pensou, meu Deus do céu, como que eu vou entender essa matéria? Então, não se desespere no ponto A, começa pelo ponto B. E é assim que eu falaria para vocês estudarem no EAD de vocês, porque eu sei que tá sendo mais difícil, não tem tanto apoio próximo. E é por isso que eu espero que esse vídeo ajude vocês a se planejarem melhor nesse EAD. De novo, deixa a pergunta aí se você tiver alguma dúvida. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou, de curtir, mandar para um amigo seu. Eu desejo do fundo do coração que o nosso EAD seja muito melhor esse semestre. O meu, por exemplo, vai ser 100% EAD, eu não sei vocês. Mas é isso, um bom semestre a todos, eu espero que fique tudo bem e até o próximo.